a importância é a velocidade. Quando você está preparado, quando você tem controle sobre os seus números, quando você tem organização, quando você tem processo, você ganha tempo. E quando você está falando de empresas, quando você está à frente do seu concorrente, você tem uma vantagem competitiva tremenda. Então, assim, apareceu uma oportunidade, você está organizado, seja para receber uma captação, ou seja para fazer uma aquisição, ou seja para fazer uma fusão, você ter a casa em ordem, conta muito, você ganha tempo. Então, assim, se tem uma empresa que quer investir numa indústria de panificação e ele bate lá na minha porta e eu estou organizado, meu nível de endividamento está baixo, os meus processos, o meu sistema, o meu ERP, está tudo funcionando redondinho. Ele pega uma outra empresa, pode ser maior do que eu. Tudo desorganizado, não tem processo, não tem sistema. Quem está na frente? Então, eu acho que você ganha tempo. E como você comentou, você tem que estar preparado, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, assim, a gente saímos de uma pandemia que foi super difícil, estamos passando agora por um momento político, um cenário econômico político super difícil de novo. Taxa de juros muito alta, a gente passou por um período de taxa de juros baixíssimas, muita gente tomou crédito, encareceu pra caramba e tem muita empresa endividada que não está conseguindo pagar porque tomou crédito barato, enfim. Então, quem está preparado está 1 ou 2 passos à frente de quem não está preparado. Você ganha velocidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deal Making Podcast. Esse espaço aberto onde eu trago pessoas incríveis que estão fazendo história no mundo dos negócios. E hoje, dentro da série Crescimento e Valorização, eu trago aqui um empresário brilhante, sócio e CEO do Grupo Farina, Guilherme Sayeg. Meu amigo, Guilherme, muito obrigado pela tua presença. Vai ser muito bom conversar com você hoje. E hoje a gente vai falar bastante sobre a tua história, sobre a história do Grupo Farina e toda a jornada de crescimento que você vem empreendendo lá no grupo já há bastante tempo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Brian. É um prazer estar aqui com vocês. Dividir um pouquinho da minha história nesses próximos minutos. Vai ser um prazer estar aqui. Obrigado. Poxa, muito bom. Bom, eu gostaria de começar dizendo aqui para a nossa audiência que o Guilherme, ele teve grandes desafios nos últimos anos, mas conseguiu aproveitá-los todos. E hoje a gente vai contar um pouco dessa jornada do empreendedor brasileiro, como que é o enfrentamento dos desafios e das oportunidades. Guilherme, logo no começo da pandemia, eu lembro que nós conversávamos e você me dizia, nossa, eu aqui na Pita Bread estou expandindo meus negócios, as demandas estão aumentando, os nossos clientes consumindo cada vez mais os nossos produtos, preciso crescer, o que eu faço? Como é que foi isso para você? Conta um pouquinho naquele momento, como é que estava a tua cabeça percebendo a demanda aumentando, a incerteza gigante também, Sim. Como são vários dos momentos do empreendedor brasileiro. Conta aí. Brian, pandemia foi um momento, como você bem colocou, de muita incerteza, né? O Grupo Farina, na verdade, surgiu em 2021, durante a pandemia. É originário de 2 empresas familiares, a Pita Bread, da qual a minha família é fundadora, e a Reale Júnior. E durante a pandemia, ao contrário de alguns negócios ou alguns setores, o nosso negócio, graças a Deus, cresceu, porque nós vendemos pão muito focado em varejo. E o que aconteceu na pandemia? O food service caiu muito, né? Então o pessoal deixou de sair de casa, o pessoal deixou de sair à noite e o consumo foi todo para casa, porque estava todo mundo preso em casa. E aí as nossas vendas subiram. Então, graças a Deus, novamente, eu acho que eu fui um dos poucos setores ou canal de venda, digamos assim, né? O meu setor foi afetado, mas o meu canal de venda não foi. E que a pandemia acabou virando uma oportunidade. E como você bem comentou, durante a pandemia, e aí começa aquela coisa, né? Você fala, nossa, eu tô vendendo super bem, as coisas estão indo bem, mas a gente tá no meio de uma pandemia, eu não sei o que vai acontecer, se eu devo investir, se eu não devo investir, se eu devo crescer, se eu não devo crescer, vamos esperar a pandemia parar, e enfim, e gerava essas dúvidas. E aí no meio desse processo, foi quando eu te procurei e a gente começou a conversar sobre uma possível negociação de uma fusão, né? Na verdade, com a Reale Júnior, que era uma empresa ali vizinha da Pita Bread, vizinha ali de 20 quilômetros de distância, né? Uma em Atibaia, outra em Jarinu. Acabou que a gente conseguiu evoluir para um negócio muito melhor para todos os sócios. Então, mas o que me surpreendeu muito daquela oportunidade
Tem vários fatores positivos que eu valorizo muito na trajetória, tanto do teu lado quanto do lado da Reale também, do Cleverson. Primeira coisa, você tinha entrado no grupo da sua família alguns anos antes Sim, e você fez uma mudança muito sensível, muito profunda na questão da gestão mesmo, né? sim. Como é que foi isso? Como é que foi esse choque de você vindo de empresas internacionais, uma história de sucesso, mas sempre com controle, com programações, com planejamento? Como é que foi você pousando num grupo familiar? Explica para nós aí. Então, Brian, na verdade, assim, como eu comentei, a minha família, meu pai, o meu tio, o meu avô e outros sócios fundaram a Pitabred. Eu nunca trabalhei na Pitabred, sempre foi uma empresa familiar com sócios, mas eu nunca trabalhei. Em 2017, eu recebi um convite para ir trabalhar lá. E a minha carreira sempre foi em grandes empresas nacionais e multinacionais na área de vendas, marketing, trade marketing, mas muito mais focado em vendas. E em 2017 eu recebi o convite, aceitei o desafio, a empresa estava numa situação muito complicada. É, E de 2017 até 2021, que é o ano da fundação do Grupo Farina, graças a Deus a gente conseguiu reverter esse cenário de prejuízo que vinha de 15 e 16. Ali em 2017 a gente meio que fechou no break-even, e aí 18, 19, 20 a gente já começou a apresentar lucro e um crescimento e expansão. Quando eu entrei, eu tive que negociar, né? Quem tocava o negócio ali era meu pai e meu tio. Então eu falei para eles, eu vou ter que sair de uma... Eu trabalhava numa multinacional, eu tinha um cargo de gerente de grupo. Para eu deixar ali o meu emprego, eu falei para eles, eu falei, olha, eu venho, mas eu preciso de carta branca, porque não adianta eu vir para uma empresa familiar e a gente continuar com os vícios e com os problemas que eu sei que tem, né? Afinal, a empresa era da minha família, então eu escutava. E eles me deram carta branca, graças a Deus. Obviamente, a carta branca que eu digo é uma troca, né? Conforme você vai entregando resultado, o seu sócio ou o seu parente, no meu caso, vai ganhando confiança e aí vai te liberando mais para que você consiga avançar um pouquinho mais. E assim foi sendo feito, sempre com muita calma, sempre com muito respeito aos antigos sócios, a ideia deles, mas sempre trazendo o meu ponto de vista e do porquê que a gente tinha que seguir o que eu sugeria na época para que a gente seguisse. Mas isso é um case de sucesso. É muito interessante porque a gente vê essa convivência de muitas gerações, tanto no seu grupo quanto no grupo da Reale também. Sim. Eu queria saber o seguinte: quando você entrou lá, que dica você tem para dar? Quais foram os cuidados? Quais foram os acertos? Quais foram os erros, se assim a gente pode dizer? Fatores ali que permitiram que isso acontecesse. Porque isso, talvez, hoje, para um empresário de sucesso, quando vai receber o filho, que normalmente tem 2 gerações abaixo, o filho não quer entrar. O empresário muitas vezes tem Uhum. ressalvas com relação à cabeça aberta do filho, mas você entrou, conseguiu aportar conhecimento e prática e disciplina. Como é que foi isso para você, cara? Pensando assim, emocionalmente falando, como é que foi a relação com o seu pai, com o seu tio nessa tua chegada? O Brian, assim, eu sempre fui vendedor, né? Então eu tenho uma certa facilidade de convencimento. É, mas eu acho que, assim, a questão principal, como eu citei agora há pouco, é uma questão de respeito. Eu acho que ninguém de uma nova geração deve chegar numa empresa impondo e exigindo, querendo fazer o que quer, porque é melhor, sendo que a empresa está lá há não sei quantos anos fazendo a mesma coisa. Então as coisas têm que ir com calma e têm que ir com respeito. Então, todas as decisões que eu tomava eram conversadas com os sócios na época. Eu não dava nenhum passo sem o ok deles. E eu tive que tomar decisões difíceis. A gente tinha uma filial no Rio de Janeiro, a gente tinha escritório em São Paulo. Eu fechei filial no Rio de Janeiro, eu fechei esse escritório em São Paulo, eu cortei dividendos, que a empresa não estava bem e estava pagando dividendos. Eu falei, não tem sentido. Então, assim, coisas que doíam no bolso. Impopulares. Coisas impopulares. Eu tive que mandar a gente embora. Mas quando você está numa situação que a empresa está apresentando prejuízo, ou você faz um turnaround super rápido para falar, cara, eu preciso ver uma luz no fim do túnel, ou eu falava para eles, não tem porque eu estar aqui. Eu vou voltar para o mercado de trabalho porque, assim, a gente está dando prejuízo, a empresa em algum momento vai fechar. E a gente estava numa situação muito crítica de já, assim, banco falar, não, vocês não têm mais crédito com a gente porque faturamento só cai,
vocês já nunca deixamos de pagar ninguém, mas assim, o faturamento só cai, vocês não têm nenhuma boa notícia aqui, se eu te der mais crédito, vocês vão se enrolar. Então essa era a situação quando eu cheguei e devagarzinho, como eu falei, eu sou um cara de vendas, eu foquei muito em vendas. Eu acho que todas as áreas de uma empresa são importantes, mas eu falei, gente, a gente precisa trazer ânimo para essa fábrica. Eu preciso trazer venda aqui para dentro, até o pessoal falar, opa, tá chegando pedido, o negócio tá mudando, para todo mundo confiar em mim, né? Então eu fui com calma, essa é a palavra. Então, mas você tem uma característica que eu acho sensacional, é que ao mesmo tempo que você aproveita e explora bem a tua virtude, porque eu sei que você é vendedor, é um super vendedor, mas você entrou numa lógica de controle de gastos no detalhe, no milímetro, e eu lembro que nas primeiras vezes que nós conversamos, independente ainda de você já ter ou não claro o caminho a seguir naquele momento, eu vou falar um pouco disso depois, você tinha na tua cabeça o custo de tudo, você tinha planilha para tudo, você sabia cada bisnaguinha, cada pãozinho, cada linha de produção, quanto gastava, tanto de insumos, quanto de energia, quanto de logística. Como é que você conseguiu compatibilizar essas duas virtudes? Porque uma é ir vender. Aquele cara que vai vender, e você é vendedor, você vai vender, você vende melhor quando você vai com a cabeça tranquila que alguém está cuidando do back-office. Como é que você organizou essa parte do controle de custos? Quão importante é isso para você vender melhor? Olha, Braia, eu diria que assim, para mim, para o meu negócio, eu acho que o mais importante é vender. O segundo, lógico, né? Tem que ter a produção, tem que estar rodando, mas assim, a segunda coisa mais importante é o financeiro. Porque você vender um produto perdendo dinheiro, você está acelerando o seu fracasso. Como eu falei, a minha primeira reação quando eu entrei lá dentro, eu falei, gente, eu preciso trazer energia, eu preciso trazer volume, eu preciso movimentar essa fábrica. O pessoal tava cabisbaixo, sabe? Tava todo mundo assim, gente, acho que a gente vai perder o emprego, porque o negócio tá muito devagar. Então, primeiro foi um choque de, pessoal, vamos lá, vamos atrás, comecei a fechar negócio, trazer pedido. E o segundo passo foi cair para o financeiro. Só que o financeiro nunca foi minha área, não é minha área hoje, e eu não sou especialista no assunto. Então, você falar para mim, Guilherme, eu preciso da margem de tal produto. Cara, não sei. Eu fui buscar ajuda. E aí eu fui buscar ajuda externa. Então, eu trouxe uma consultoria que nos ajudou a construir todos os relatórios que você comentou, para que eu tivesse noção do que corrigir primeiro. Peraí, que produto dá mais margem? Cara, foca nesse produto. Que cliente que eu estou vendendo com margem negativa? Ou aumenta o preço ou corta o cliente. Eu tinha que tirar, sabe, a sangria desatada lá, o que estava fazendo a empresa sangrar, eu precisava corrigir. E como eu falei, não sou especialista na minha área, então eu fui buscar ajuda. E eu acho que tem que ser assim. Se você não ser... dificilmente você vai ter alguém aqui que é um CFO de primeira, é um vendedor de primeira, é um CEO de primeira, um comprador. Não tem. Não tem uma pessoa tão completa assim. Então, eu acho que a gente tem que ter humildade para admitir, cara, qual é a minha fortaleza, qual é a minha fraqueza e buscar ajuda. E foi o que eu fiz. E nessa escalada que você fez, que você promoveu junto com a equipe, junto com seu tio, seu pai, todo mundo envolvido lá, nessa escalada de crescimento chega a pandemia. Aí chega a pandemia, entra a incerteza, para uns foi o colapso, para outros a glória, mas aquela glória que você não sabia. Bom, eu não sei quanto tempo vai durar, não sei se o povo vai continuar em casa consumindo. Sim. Vamos aproveitar, mas ao mesmo tempo tua fábrica, eu lembro, com uma capacidade instalada praticamente 100% tomada, trabalhando turno à noite. Aí a gente entra bem no tema de hoje, que é crescimento e valorização. Sim. Crescimento, formas de crescer. E eu me lembro das primeiras conversas que você teve com o Paulo, Sim. meu sócio, falando sobre possibilidades de crescimento, de funding para o teu negócio. Eu lembro de você ter estudado algumas possibilidades. Conseguiria um dinheiro subsidiado para comprar uma fábrica? Conseguiria dinheiro subsidiado para expandir a minha operação aqui mesmo? Conseguiria vender uma parte da minha empresa, captar um recurso para poder crescer? Ou que outras alternativas eu teria? E eu lembro da gente ter falado de tudo, né? De tudo um pouco. Sim. Tem uma fábrica que você pode alugar? Não. Tem alguém que pode produzir para você? Não, melhor não. Tem alguém que pode, até que chegamos a uma conclusão. A fusão seria uma possibilidade, construída muito rapidamente, porque, de alguma forma, você estava preparado
o outro lado estava preparado também, Sim. e o momento precipitou tudo. Mas assim, naquela hora, quando você via a tua produção aumentando e tua fábrica lotando, sem ter uma visão de futuro de tão longo prazo, o que passava pela tua cabeça como possibilidade real mesmo, Guilherme? Ô, Brian, a fusão para nós foi, sim, foi a melhor saída, porque o que aconteceu na pandemia, você vai se lembrar. Na pandemia não tinha carro. Você ia na concessionária, tanto que o preço dos carros explodiram na pandemia. Quem tinha carro, por quê? Porque faltava peça, porque faltava não sei o quê. Assim, não tinha carro, não tinha maquinário. Eu precisava comprar, eu precisava investir em linha de panificação. Quando eu ia para Europa buscar equipamento, para China, para onde quer que fosse, os prazos de entrega estavam assim, ó, 2 anos. Falei, gente, eu não posso esperar. Eu tô crescendo. E a fusão aconteceu justamente porque, assim, o meu sócio hoje, que é o Cleberson, na época, ele vendia muito para merenda escolar, então o negócio dele caiu o volume e o meu cresceu o volume. E aí foi o momento de eu falar, cara, eu atuo num canal que você não atua, ele atuava num canal que eu não atuava, ele tinha produtos que eu não fabricava, eu tinha produtos que ele não fabricava. Então, assim, nos complementamos em canal de venda, nos complementamos em portfólio e nos complementamos em pessoas. Porque o Cleberson era ele, né? Uma empresa familiar também, ele e os 2 filhos. A Aline tocava o financeiro, o Renan tocava a parte da produção. O Cleberson sentia falta de alguém para vendas. Eu, do meu lado, era o contrário. Eu tocava vendas e, assim, o Roberto, meu tio, que toca a produção, né? Que trabalha até hoje conosco, mas já tem mais de 70 anos, também, assim, não tinha alguém para ajudá-lo na questão da produção. E eu não sou esse cara. Eu não sei trocar uma lâmpada. Eu só sei vender. Então, complementou até isso. Então, a gente teve um complemento de canal, a gente teve um complemento de portfólio, a gente teve um complemento de pessoas. Então, para nós ali foi uma coisa assim, de novo, as fábricas próximas. Foi uma oportunidade que quando a gente viu, eu digo para os meus sócios, eu falo, cara, se não fosse a pandemia, provavelmente não ia ter fusão, porque ele ia estar fazendo o negócio dele, eu ia estar fazendo o meu negócio, a gente era ali quase que concorrente, uma categoria ou outra de produto, a gente concorria e a gente ia continuar assim, como concorrentes, como vizinhos, né? Concorrentes que se respeitam. Eu até conheci o Cleberson, eu fui para a China em 2019, quando nós estávamos na China, visitando uma feira de panificação, começou a pandemia. A gente voltou para o Brasil, a pandemia estava começando no Brasil. E o Cleberson estava bem, a nossa empresa estava bem, estava se recuperando, mas já estava bem. E não fosse a pandemia, não teria surgido a oportunidade de fazer uma fusão e criar o Grupo Farina. Agora, uma coisa que foi super marcante, pelo menos para mim, desde o começo, foi que houve de ambos os lados a vontade de que isso acontecesse. Tanto Sim. que, de uma forma, de alguma maneira até atípica nesse mercado, a gente acabou assessorando os dois lados, a gente acabou assessorando a fusão. Sim, Não tinha um assessor de um lado, um assessor de um lado, um advogado sim. de um lado, um advogado do outro. A gente acabou construindo uma via de interesse de vocês, com vocês como protagonistas dos negócios. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer. Tese por tese, tem muitas teses de fusão que parecem maravilhosas quando a gente coloca no papel, mas que na hora de executar, elas acabam naufragando no curto prazo. No caso de vocês, a gente vai falar um pouco do processo, mas foi um caso que deu certo. Naquela hora da construção da nova empresa, do Grupo Farina, que não prevaleceu nem o nome de uma, nem o nome da outra, tudo novo, o que você atribui que foi feito lá naquela hora da construção da ideia que hoje suporta e dá estímulo para uma relação saudável das duas famílias que são relevantes no setor? A mesma coisa que eu falei quando eu entrei na Pita. Eu acho que calma e respeito. É, eu não poderia chegar lá, criamos o Grupo Farina, aí são 3 famílias que são proprietárias. Você não pode chegar impondo o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, da maneira que você pensa. Você precisa ouvir o outro lado, você precisa ouvir o que o seu sócio pensa. Se ele não concorda com uma decisão, você volta atrás, você tenta mostrar para ele, fala, olha, mas isso é melhor por causa disso, disso, disso. Você tem que ir convencendo sempre com respeito e com calma, Braia. Às vezes você posterga uma decisão que você sabe que, putz, mas eu tô perdendo a oportunidade aqui, o bonde tá passando, não sei o quê. Cara, perca a oportunidade, mas mantenha a relação saudável. Eu falo para os meus sócios, eu falo, a partir do momento que
um de nós tiver que administrar a empresa com um contrato na mão falando, eu tenho X%, você tem Y, você tem Z, é que a sociedade acabou. Então, não tem... a gente não tem esse tipo de discussão. Independente da participação societária de cada sócio, é o ponto de vista de todo mundo na mesa. E assim, numa conversa a gente fala, gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa chegar no melhor para a empresa. O que é o melhor para a empresa? E todo mundo quer o melhor para a empresa. Então, dificilmente vai ter alguém que vai falar, sabe? E às vezes, assim, o Cleberson não concorda, mas os filhos concordam e me ajudam. Às vezes eu não concordo, mas o Ricardo, o Roberto, meu tio, meu pai concordam. E aí você vai juntando as peças e vai convencendo as pessoas. É uma relação, é um casamento, né? É um casamento, cara. Você tem que tomar uma decisão e que você tem que respeitar o que a sua esposa diz, e ela tem que respeitar o que você diz, e vocês têm que chegar num consenso para o melhor da família. A empresa é a mesma coisa. Então, mas aí, olha só, esse podcast aqui eu batizei de Deal Making, que é a atuação do deal maker. Você é um empresário deal maker. Você percebe, você tem uma autopercepção muito afinada de qual é a sua virtude, que é venda. Você respeita as demais e você já sabe que só um ou outro, sem essa junção, essa compatibilização de interesses, você marcha metade do caminho, não mais do que isso. Agora, esse teu perfil foi um perfil desenvolvido no tempo? Você sempre foi assim ou a vida te deu algumas pancadas ou você foi buscar ali uma preparação, um curso que você fez, um mentor que te ajudou? Como é que é isso, Guilherme? Você já veio com esse DNA de ser o cara compatibilizador de interesses? Como é que é isso? Brian, eu acho que tem um pouco de perfil. Eu sempre fui um cara conciliador. Mas é perfil / esforço / experiência. Então, assim, minha carreira foi construída em grandes multinacionais. Eu passei pela P&G, pela PepsiCo, pela Whirlpool. Eu passei por uma das empresas do grupo JBS, também empresa nacional gigantesca. E sempre na área de vendas, basicamente. Eu diria que 80% do tempo foi na área de vendas. E eu sempre atendi grandes clientes, grandes redes. Eu atendi Carrefour, Pão de Açúcar, atendi Walmart. E isso ensina, né? Você lidar com um comprador de uma grande rede e você representando também uma grande empresa, são negociações duríssimas, dificílimas. Então isso vai criando casca, né? Vai te dando experiência. E você aprende que não adianta rachar. Não adianta chegar lá e quebrar o pau e o cara falar, vou tirar seu produto de linha. Você fala, tá bom, o cara precisa do seu produto, o comprador, a rede, o varejista, e você precisa dele. Então, é como eu falei, é uma relação. A relação tem que ser boa para todo mundo. Enquanto você entender que tá bom para mim, mas não tá bom pro cara, ou vice-versa, tá bom para ele e não tá bom para mim, não tem negócio. Não fechou ainda. A conta não fecha. Então, assim, tem que ser bom para todo mundo. E isso eu fui aprendendo, fui ganhando experiência e foi o que me trouxe até aqui. E olha só, eu me lembro que no momento da fusão, depois de acordados ali os papéis, as participações de cada um, a estrutura societária ficou super bem desenhada. Os advogados que participaram dessa Sim. transação, inclusive, Felipe, logo quero muito conversar com você aqui um dia para a gente falar dessa história e de algumas outras. A estrutura da formatação de uma nova empresa, Sim. com as holdings familiares participando, onde vocês fizeram uma mescla com o conselho, deixando o CEO aqui, o espelho no conselho, o diretor de operações aqui, o espelho no conselho, pulverizando as responsabilidades, as autoridades. Isso tudo pareceu lá atrás que funcionaria muito bem, com boa vontade de todo mundo, e assim, os resultados que a gente vem vendo, parece que funcionou mesmo. O que você me diz daquela estrutura de distribuir poder e responsabilidades para cada um de um lado, mas todos em prol do mesmo objetivo? Como é que é isso? Brian, aí vai muito do alinhamento entre os sócios. A gente tomou um risco muito grande. Porque assim, eu não conhecia o Cleberson. Eu tinha ido para a China com o Cleberson em 2019, eu passei uma semana com ele e era isso que eu conhecia. Mas o que eu falava para ele era a oportunidade está na mesa. Ou a gente vai... Ou seja, foi quase que a gente já casou antes de ter o namoro, sabe? A gente já foi e, cara, vamos fazer a fusão porque o negócio está passando, a oportunidade é agora, você precisa, eu preciso, vambora. Então, assim, tomamos um risco. E graças a Deus deu certo. Então,
Não posso dizer que para todo mundo vai dar certo, mas é o que eu falo. A vida, às vezes, tem horas que... Eu não sei, tem horas que você tem um feeling de que aquilo vai dar certo, de que não vai. Eu acho que o coração conta muito no momento como esse. E não o meu. De todos os sócios, do meu pai, do meu tio, do Cleverson. Pro Cleverson também não foi fácil. O Cleverson nunca teve sócio na vida. Eu tinha sócio. Então o Cleverson falou pra mim, ele falou, cara, você tá me propondo uma coisa que a partir de agora eu ia falar pedir bênção, mas não é isso. Mas eu vou ter que conversar com alguém pra tomar... Sim, a partir de agora você vai ter que conversar. Todos vocês, né? Inclusive. Todos. Não, mas é que a Pita a gente já tinha sócios. Então a gente já tinha o entendimento da sociedade. O Cleverson nunca teve. Então, assim, pra ele foi ainda mais difícil. Mas deu super certo. Lógico, a gente tem discussões, de novo, discussões saudáveis, né? A gente tem discussões, a gente tem... nem sempre as ideias batem, mas a gente se respeita, a gente vai com calma, a gente vai... Não, vamos aqui. Não, você não tá satisfeito aqui, não. Vamos testar outro lado, então. Vamos por aqui. E é isso. Eu sempre gosto de comentar aqui nesse podcast que todas as empresas devem estar preparadas a todo tempo para uma potencial transação. Seja uma fusão, seja uma venda minoritária de participações para poder crescer, seja inclusive a venda da empresa, mas está preparado sempre. Uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você, como complicador, ainda tinha um sócio, ainda tem sócios estrangeiros, desde a montagem da empresa lá atrás. Como é que é isso? Isso favorece, de certa forma, considerando que eles também têm um advisor super estratégico do lado de lá. Sim. Como é que tudo isso contribui para o negócio? Está sempre organizado e pronto para um movimento, ao invés de atrasar as coisas. Porque tem muita gente que fala, poxa, ter sócio é um saco, ter um advisor é um saco, tem que prestar contas, eu não quero prestar contas. Existe um mantra de muito empresário que fala, deposita o dinheiro na minha conta, investe em mim, confia que você passa de ano no final. Como é que é isso para vocês? Porque me pareceu que ter o sócio estrangeiro e ter um advisor deal maker ali, um pro deal, isso favoreceu o movimento ao invés de atrasar. Eu queria que você desmistificasse um pouco isso para quem está nos ouvindo hoje aqui. O Braia, é assim, a empresa, você cresce numa velocidade, né? Quanto mais você cresce, mais você precisa de capital de giro, mais você precisa de investimento, e tem muita gente que se perde aí. Então o cara começa a crescer, e aí ele fala, não, vou investir em equipamento, vou investir não sei o quê, e ele esquece que ele compra ali matéria-prima com 30 dias, ele vende a 45, 60, ele começa a enrolar em fluxo de caixa, começa a pegar dinheiro em banco, e aí acontece de muita empresa quebrar. Eu acho que um processo de M&A é um processo que acelera crescimento. Então, você vender parte da sua empresa para um acionista externo, você fazer uma fusão, que no caso da minha complementou portfólio, canal, etc. Ou até você vender 100% da sua empresa, se for o caso. Mas eu como empresário, eu penso assim, poxa, para vender 100% da empresa, que seja para a empresa crescer, que seja para o bem da empresa, entendeu? Então, eu acho que qualquer processo de M&A que você passe, o empresário está buscando o bem da empresa, está buscando acelerar crescimento, porque tem uma injeção de capital externo. No nosso caso da fusão, não teve. Foi complementariedade, ninguém colocou o dinheiro que a gente... Você deixou de investir uma grana por ter uma fábrica espetacular. Exatamente. Eu fiz a fusão porque eu ganhei toda ali a capacidade produtiva que a Reale Júnior tinha. Ele ganhou toda a capacidade produtiva em outros itens que eu tinha e que ele nem pensava em investir. Então, assim, foi um ganha-ganha para todo mundo. Só que, assim, você tem que abrir mão do caminhar sozinho. Então, é uma questão de escolha. Você tem direito de caminhar sozinho. Só que você vai demorar muito mais para crescer do que crescer como a gente cresceu. Nós crescemos nos últimos 4, 5 anos 75%. Então, o primeiro ano já foi 80%, o segundo 40%. Peraí, 75% ao ano? Não. O faturamento das duas empresas somados de 2021 até agora, a gente cresceu 74%, 75%. É que o primeiro ano foi um estouro. Foi 80%, depois 40%, depois 30%. O percentual foi caindo porque agora a nossa capacidade produtiva tá muito mais tomada. Então a gente tem um crescimento, quando você compara, assim, super expressivo, muito acima da média de mercado. Nós somos uma empresa com baixíssimo endividamento, até por conta da situação do Brasil, da taxa de juros, está muito caro tomar crédito. Então você fala assim, pô, tá caro pegar dinheiro do banco.
Geralmente o empresário não tem lá uma poupança com 10 milhões para investir no negócio dele, né? Já tá tudo na empresa. Tá caro para eu tomar crédito. Como é que eu vou crescer? Você tem duas opções. Ou ficar parado e falar, putz, deixa eu ver o que vai acontecer, essa questão política, tarifaço, não sei o quê. Ou você fica parado esperando, né, a crise passar para depois falar, vou voltar a crescer. Ou você tem que ter algum... Eu não gosto de ficar parado. O meu pai sempre falou para mim que se a gente não tá crescendo, tem alguém crescendo. Se a gente não tá crescendo, tem alguém crescendo. Então, se você não tá crescendo, basicamente você tá regredindo. Nesses 5 anos de fusão, a gente nunca chegou perto de ter um ano negativo, que a gente não crescesse. Esse ano é o primeiro ano que a gente está olhando, falando, opa, vamos com calma, vamos crescer a inflação, justamente por causa disso. Tá duro tomar crédito, tá duro conseguir dinheiro para investir. E é um ano de muita incerteza, de novo, política, a gente tá vendo essa crise que está acontecendo, taxa de juros altíssima, então a gente tá pé no chão. Eu tive a oportunidade de viver alguns momentos assim inesquecíveis com vocês, porque fomos aí contratados para poder compatibilizar interesses e tivemos que opinar, inclusive, se você lembra bem, sobre a proporcionalidade das participações na nova empresa. E eu me lembro que no dia onde a gente posicionou o nosso trabalho, os dois olharam feio para mim e falaram, pô, não concordo, não concordo. Falei, bom, coloquei a bola no lugar certo. Sim. E saindo da sala, voltei meia hora depois, vocês tinham se entendido justamente naquela proporção. Eu queria que você falasse um pouquinho do seguinte: discutir, negociar interesses é algo que é sempre possível, respeitosamente, como você falou, não é? Porque muitas vezes pode parecer o seguinte, não, são sempre dilemas, é sempre esquerda ou direita, tudo ou nada, ou desce ou segue. E eu percebi que vocês tiveram uma convivência intensa, dois titãs, eu mediando, tentando colocar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, mas sempre respeitosamente se posicionando. Sim. É a tua forma de negociar? O que você diria para quem hoje pensa em ter um sócio de fora, seja um investidor, seja um outro? Como é que é essa questão dos interesses? Você consegue negociar? Ô, Brian, sim, consegue. Eu acho assim, quando você entra numa negociação, principalmente da sua empresa, que muitas vezes, no nosso caso, a empresa familiar é a nossa vida, é a vida da nossa família, do Cleverson também. Você entra ali com 10 solicitações na negociação. Você fala, não, eu quero 10 coisas. Só que você tem que entender o que você não abre mão. Cara, isso pra mim é inegociável. 1, 2, no máximo 3 coisas são inegociáveis. Ok, do outro lado, o outro lado tem que entender, ó, isso aqui pra mim é inegociável, tá bom, aqui são os meus pontos inegociáveis. E os outros? Vamos entrar num acordo? Então é um jogo de... É o momento de você mostrar o que é inegociável, mas é o momento de você também falar, cara, ou eu cedo, ou não vai sair negócio. Porque numa negociação dessa, que envolve a vida, de novo, você não tá negociando uma casa, um imóvel, um carro, né? Que você fala, eu vou baixar 2%, eu vou baixar 3%, dá o desconto. Às vezes você briga por causa de 2, 3 mil reais e você não... Cara, eu tô negociando a empresa, eu tô negociando a nossa vida, a vida dele. Então, eu acho que tem, como eu falei, vão ter pontos que são inegociáveis para você, mas o resto você tem que discutir. E tem que chegar num consenso, porque você fala, cara, se... E tem que ter um respeito, né, nessa negociação, Braia, porque se na sua primeira negociação com o seu sócio não tem respeito, não tem sociedade. Então, assim, eu era um cara ali, naquele momento, que eu era 100% pró-negociação. Outro ponto importante, eu não tinha uma questão de amor, de vínculo com a empresa que nem meu pai, meu tio e Cleverson tem. Poxa, o Cleverson fundou a Reale Júnior, o meu pai e o meu tio, o Ricardo Roberto, fundaram a Pitabred. Então ali tinha uma questão de amor envolvida ali que eu tava olhando, não como você, que foi contratado para nos ajudar, mas quase que eu tava lá com a sua bandeira. Não, pessoal, vamos junto, vamos fazer. Essa era a minha visão. E o empresário tem que ter isso. Então, assim, tem que separar um pouquinho do amor que tem pelo negócio, do sentimento que tem pelo negócio, tem que deixar de lado, porque senão o negócio não vai sair. Bom, então houve a negociação, menos de 6 meses, salvo erro, a gente conseguiu compatibilizar, assinar os contratos, entraram em 2021 já juntos e fazendo barulho no mercado. Eu queria que você falasse um pouco o lado prático de algo que todo mundo fala em questão de M&A, principalmente em operações de fusão, que são as sinergias.
Como é que funcionaram as equipes? Porque a gente falou operacional, a parte financeira, área comercial, até onde isso é uma realidade, essas sinergias são realidades, até onde isso é uma lenda que se fala, bom, eu aprovei, dizem que aproveitaria, mas eu não consegui aproveitar. Dizem que eu multiplicaria e não consegui multiplicar. O que que vocês de fato conseguiram, na tua visão, aproveitar, explorar positivamente das sinergias? Braia, tem muita sinergia e eu te digo que até hoje, a gente vai fazer acho que 5 anos de fusão, ainda tem áreas que a gente precisa fazer a sinergia. Ainda tem áreas que são separadas, porque são duas plantas separadas. De novo, é um processo que tem que ser com muito respeito, porque eram duas empresas ali de 30 anos de história. Cada uma com a sua cultura, cada uma com seus funcionários. E a gente não fez a fusão para falar assim, tem um funcionário do financeiro aqui, outro do financeiro aqui, corta um. Não existe isso. Se você for com muita sede ao pote, a chance, eu acho, do barco afundar é gigante. Então você tem que ir devagar. Você tem que ir entendendo. Assim, por exemplo, comercial foi mais fácil, porque o comercial da Pita era comigo. E o Cleverson, cara, do dia que a gente assinou, eu acho que ele passou meu WhatsApp para todos os contatos da lista dele e falou: assume que o filho é teu. Então, comercial foi muito fácil. O resto a gente foi muito devagar, os outros departamentos. E até hoje tem oportunidades de sinergia que a gente demorou para fazer por uma opção nossa. Então, hoje, por exemplo, o Renan, que é o diretor industrial, filho do Cleverson, ele atua nas duas plantas. Como eu falei aqui, o Roberto, meu tio, já tem mais de 70 anos, então ele está desacelerando naturalmente. O Renan não, o Renan está entrando. Então, o que a gente fez? A gente juntou ali o corpo gerencial e a gente começou assim, poxa, a diretoria aqui já está unificada. Eu, Renan, Aline. Abaixo tem os gerentes. Eu tinha uma gerente de qualidade ali que eu acho que poderia assumir as duas plantas. Assim foi feito. Ela assumiu as duas plantas, porque lá não tinha um gerente de qualidade. Eu falo, ó, essa pessoa aqui tem muita experiência, vamos colocar a área de qualidade abaixo dela, vamos. E vice-versa. Tem uma pessoa ali que é muito boa de produção, vamos colocar. Só que você vai testando. Num processo de fusão, alguns ovos vão cair do cesto. Vai ter gente que vai se incomodar, vai ter gente que vai sair. Só que assim, isso é natural. Eu acho que qualquer empresa... E outra coisa, quando você está falando de empresa familiar, a gente não tem ali o recurso para falar, vamos contratar uma consultoria para nos ajudar a encontrar sinergias, etc. Então, assim, eram duas empresas de pequeno, médio porte, entendeu? E a gente foi fazendo do nosso jeito. Como eu falei, com calma, com respeito, com paciência. E o negócio vai se encaixando. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Bom vendedor. Exatamente. Agora deixa eu te falar uma coisa. E com relação aos clientes? Qual foi a percepção quando o mercado ficou sabendo que a Pita Bread estava se fundindo com a Reale Júnior, compondo uma nova empresa com os principais continuando no front, cada um aí num papel, fortalecendo, aumentando a envergadura de negociações e tudo mais. O mercado, digo, clientes, o mercado percebeu bem essa junção? Sim, porque como eu falei, não eram dois concorrentes ali, um comprando o outro, ou um fazendo uma fusão com o outro. Na verdade, os meus clientes, eu passei a oferecer um portfólio muito maior, e os clientes da Reale Júnior também passaram a ter um acesso a portfólio maior. Então, como casou tudo, casou complementariedade, casou... o mercado absorveu muito bem. Então, por exemplo, a Reale Júnior fazia marca própria para um grande varejista. Eu fazia marca própria para esse mesmo grande varejista. Só que o que ele fazia e o que eu fazia eram itens diferentes. A única coisa que a gente fez foi, cara, vamos consolidar ali o comercial. Ficou tudo debaixo ali do meu guarda-chuva, só que facilitou. E para nós como indústria, nós ganhamos força, porque assim, poxa, eu tenho muito mais coisa. Eu te entrego uma solução hoje muito completa. Então, os meus clientes de marca própria, de varejo, que é grande parte ali do meu faturamento, hoje eu consigo entregar para ele uma solução de pão industrializado completa por conta da fusão. Eu faço pão de forma, eu faço bisnaga, pão de hambúrguer, hot dog, tortilha, pão sírio, bolo. Então o mercado absorveu muito bem. Bom, agora passados aí quase 6 anos da fusão, né? Resultados bem diferentes para ambas as famílias aí, considerando a origem, né, da fusão. Agora eu fico pensando, bom, próximos passos para
uma empresa do porte hoje do Grupo Farina, com o mercado se movimentando também, com fusões, com aquisições. Algo que eu queria a tua opinião é o seguinte: eu sempre digo que a mesma preparação que você faz para crescer e está sempre gradativamente melhorando é a mesma preparação que você tem para dar qualquer passo estratégico depois. Seja uma fusão, seja uma venda de participação, seja captar um recurso. É você ter um planejamento claro, você ter pessoas focadas, um objetivo claro, a máquina funcionando, o marketing bombando. Porque tem muita gente que fala o seguinte: poxa, mas por você ser um especialista em M&A, será que você não está me sugestionando para vender minha empresa? E uma coisa que eu gostaria de destacar muito é que a tua empresa está sempre pronta para o quê? Para o que deve é. Para um movimento rápido, para um movimento estratégico. Quão importante é você estar preparado? Preparado que eu digo assim, tudo alinhado para que você possa fazer o movimento que você quiser, seja ele qual for. Captar um investidor, fazer uma fusão, comprar uma empresa, como já conversamos aí algumas vezes, como movimento também de crescimento inorgânico. Quão importante é você estar preparado, empresarialmente falando? Brian, a importância é a velocidade. Quando você está preparado, quando você tem controle sobre os seus números, quando você tem organização, quando você tem processo, você ganha tempo. E quando você está falando de empresas, quando você está à frente do seu concorrente, você tem uma vantagem competitiva tremenda. Então, assim, apareceu uma oportunidade, você está organizado, seja para receber uma captação, ou seja para fazer uma aquisição, ou seja para fazer uma fusão, você ter a casa em ordem, conta muito, você ganha tempo. Então, assim, se tem uma empresa que quer investir numa indústria de panificação, e ele bate lá na minha porta, e eu estou organizado, meu nível de endividamento está baixo, os meus processos, o meu sistema, o meu ERP, está tudo funcionando redondinho. Ele pega uma outra empresa, pode ser maior do que eu. Tudo desorganizado, não tem processo, não tem sistema. Quem está na frente? Então eu acho que você ganha tempo. E como você comentou, você tem que estar preparado, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, assim, a gente saímos de uma pandemia que foi super difícil, estamos passando agora por um momento político, um cenário econômico político super difícil de novo. Taxa de juros muito alta, a gente passou por um período de taxa de juros baixíssimas, muita gente tomou crédito, encareceu pra caramba e tem muita empresa endividada que não está conseguindo pagar porque tomou crédito barato, enfim. Então, quem está preparado está 1 ou 2 passos à frente de quem não está preparado, você ganha velocidade. Bom, a gente já caminhando para o final desse nosso episódio, porque como você disse, a gente podia ficar a tarde toda falando, porque tem muitos movimentos a fazer ainda, Sim. né? M&A como uma alternativa, dívida também como uma alternativa, dívidas boas, que agora estão mais escassas. É difícil você captar hoje, você leva muito tempo para captar e os custos estão tão altos. Eu queria que você contasse ou desse uma dica, como que um empresário poderia começar a se preparar agora para chegar no estágio que vocês chegaram em termos de mobilização para qualquer movimento? Por onde você recomenda que a nossa audiência possa um empresário começar a organizar a própria empresa? Por onde ele começaria? São várias frentes, Brian, eu não diria uma só. Eu acho que assim, tem que ter ali uma questão societária. Tem muita empresa familiar que, enfim, tem que arrumar a questão societária, tem que estar bem arrumada, talvez colocar em holdings. A empresa tem 5 irmãos herdeiros, tá no nome de um, aí tá no nome do outro, aí o outro separou e tem filho e não sei o quê. Cara, criem holdings familiares, deixa o negócio organizado, não é um negócio caro. Você já tá um passo à frente ali juridicamente falando. O segundo ponto, não na ordem, né? Mas enfim, também acho super importante, acho que é a questão financeira da empresa. Empresas familiares, eu acho que são poucas empresas familiares, empresas pequenas, que você pergunta o EBITDA para o empresário e ele te responde na lata. Ele muitas vezes não sabe a margem dele. Ele não sabe qual é o prazo de pagamento, qual é o prazo de recebimento financeiro dele. Então ele não sabe que ele está se enforcando, porque ele está vendendo mais, ele está... Pô, mas eu estou crescendo, meu faturamento está aumentando, como é que eu estou sem dinheiro? Você está sem dinheiro porque você paga antes e você recebe depois. Então são coisas simples que eu não sabia também. Eu vim de... mas Guilherme, você não veio de multinacional, você tinha experiência. Sim, mas na multinacional qual é o seu escopo? O seu escopo era vender, o meu escopo era vender. Eu não olhava P&L, eu não olhava DRE. Agora eu tive que olhar. E eu tive que entender o que é o EBITDA, o que é o prazo de pagamento, o que é o fluxo de caixa, o que é uma série de coisas. Então, assim, a empresa precisa estar organizada. Você tem que olhar... olhar um pouquinho para tudo.
na verdade. Eu não posso falar assim, ó, faça isso, venda, ou organize o jurídico ou o financeiro. Tudo tem que estar mais ou menos Em ordem. mais ou menos em ordem. Tudo tem que estar mais ou menos em ordem. Bom, e a última pergunta mesmo para você de hoje é o seguinte: mesmo com todas as incertezas, mesmo tendo sócio estrangeiro, sócio nacional, família na empresa, você orquestrando esse grande movimento, considerando o mercado competitivo, considerando, como eu disse, as incertezas políticas, econômicas do Brasil, de onde vem a tua motivação e como é que você preserva essa serenidade que você sempre passa e a alegria e otimismo que você mantém? O que que te alimenta? Conta aí. Braia, para nós é muito legal, assim, como uma empresa familiar, uma empresa pequena. Eu vi nascer a empresa, eu tenho 40 anos, a empresa tem 35. Então, assim, eu era criancinha quando Tava lá dentro. quando a empresa nasceu. A gente saiu de um cenário ali em 2020, as duas empresas somadas ali de mais ou menos 280 funcionários, hoje a gente tem 750. Você sai de um nível de faturamento, eu não vou dar números, mas enfim, mas você vê a empresa crescendo, saindo ali pelo número de funcionários, você já consegue entender a dimensão do que se tornou. É muito prazeroso isso. Então a empresa não é um negócio, não é um ego meu. Eu falo muito pro time, eu falo, gente, não é questão de dinheiro. Nós somos uma empresa que não é endividada e que investe com capital próprio, porque nosso negócio não é assim, cara, eu tenho a empresa, lógico, eu tenho que gerar riqueza para acionista, mas esse não é a nossa primeira intenção. É muito prazeroso você ver a empresa crescer, é muito prazeroso você estar numa cidade de interior e você vê que a sua empresa faz diferença, que gera X empregos. Então é isso que me move. Me incomoda quando eu começo a não crescer muito, quando eu tenho um problema, eu já quero, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso voltar a crescer. O mercado tem muita oportunidade. Mesmo tendo grandes players, empresas gigantescas, multinacionais, etc., empresas pequenas, eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo. Então você pega um cara às vezes pequenininho, o cara olha para mim e fala, nossa, mas você é gigante. Eu falo, cara, gigante é a multinacional que tá aqui, que é a maior empresa do mundo. Ele que é gigante, mas tem espaço para todo mundo. Então a gente tem que se automotivar, porque realmente a situação tá difícil. Como eu falei, difícil tomar crédito, difícil crescimento, mas você tem que se automotivar. Para mim é um prazer estar à frente do Grupo Farina e espero continuar essa história de sucesso pelos próximos anos. Puxa, olha, para mim uma aula de coragem, de empreendedorismo e principalmente de habilidades humanas que eu sei que você tem para conseguir orquestrar todos esses fatores aí em harmonia, mas sempre jogando para frente. É com isso aí, crescimento e valorização. Então, cara, muito obrigado por estar aqui. Espero te receber daqui um tempo para você contar novos movimentos, eu tenho certeza. Vão ultrapassar com certeza essas incertezas todas que a gente está tendo nesse momento, mas vai dar tudo certo. Muito obrigado, prazer ser seu amigo e ter participado de pontos interessantes aí da sua história. Obrigado você, Braia. Obrigado desde lá de trás, por toda a assessoria para o Grupo Farina nascer. É isso aí. Obrigado pelo convite e quando você quiser, a gente está de volta aqui para falar mais um pouquinho. Bom, tenho certeza que a gente conseguiu trazer para a audiência várias novidades, vários insights da vida prática de quem está no jogo, está na arena, não está na arquibancada. Com certeza, muita coisa dá para aproveitar nos negócios de vocês que estão nos assistindo e vamos ouvir novos capítulos dessa história de sucesso do Guilherme e do Grupo Farina. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.